Bom, e agora a gente entra então na realização do projeto, no controle ali do projeto. Vamos ver o que aconteceu, né? O primeiro conceito que a gente tem que ter na cabeça, né, é o conceito do valor agregado, né? O que é o conceito do valor agregado? É você transformar o trabalho em valores monetários, né? Então, por exemplo, é uma coisa bastante simples, né? Então, digamos, né, que eu planejei gastar, sei lá, R$ 375 aqui, né? No final das contas, né, se esse valor planejado de R$ 375 para pintar o apartamento efetivamente levou à pintura do apartamento, ótimo, né? Você planejou e realizou 100% do que você realizou. Então o valor agregado seria igual ao valor planejado, né? Só que eventualmente você realiza menos do que você imaginava, né? Então você imaginou gastar, sei lá, R$ 300 e no final das contas aqui o valor agregado você fez, digamos que R$ 300 era o valor de pintura de um quarto, né? Mas no final das contas aqui foi pintado 80% do quarto, né? Então, na verdade, o que ele agregou para o meu projeto foi 80% vezes o valor planejado. Então, simplesmente o valor agregado é um percentual do que foi planejado, né? Bom, vamos ver um exemplo como é que seria isso, né? Então a gente planejou aqui que na primeira semana, vamos pegar a primeira solução, a solução que você ia trabalhar um projeto em 2 semanas, só com o João e com o José, tá? Então o José ele ia gastar R$ 100 a semana, você ia custar R$ 100 a semana, o João R$ 50 a semana, os rolinhos R$ 75, o custo da primeira semana de projeto seria R$ 225. Na segunda semana do projeto, você imagina, eu ia pagar 100 para o José, 50 para o João, não tinha que gastar mais nada de tinta e rolinho, né? E o custo total, R$ 150. Então, o que seria o total planejado, né? Cumulativo. Por que cumulativo? Né? Porque você está gastando, né? Então, assim, é do teu dinheiro que está saindo. Então, esse teu dinheiro não foi embora, né? Você gastou os 225, mas na semana você vai gastar mais 150. Então, o teu orçamento aqui para o teu projeto, o dinheiro que você está alocando para esse projeto são R$ 375. Muito bem, né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui nessa história de horror, né? Bom, aí o que aconteceu? Logo na primeira semana, né? O que aconteceu, né? O José te deu uma má notícia. Falou, olha, você sabe que subiu um pouquinho a semana aqui o valor da tinta, né? Então, naquela minha previsão inicial que eu tinha acertado com você, né? Que a gente ia gastar R$ 75, na verdade a gente vai ter que gastar R$ 100, né? Aí, talvez se o José é um cara bastante ético, ele ia te falar no começo da semana, né? Falou, ó, subiu o valor, né? Vamos continuar, vamos em frente com esse projeto aqui, né? Você tem esse dinheiro para comprar essa tinta? Aí você fala, não, R$ 25 aqui dá pra cobrir essa diferença, né? Tudo bem, então aí começou o custo de semana, já subiu, que era planejado para 225, né? Já subiu aqui para 250. Esse é o custo real, né? Bom, aí na segunda semana o José e o João foram trabalhando coisa e tal. Aí sem querer lá o João pisou em cima do rolinho, quebrou o rolinho e teve que comprar um outro rolinho, né? Bom, de novo, né? Aí o José veio falar com você, olha, né? A gente quebrou os rolinhos e tal, vai ficar por minha conta mesmo, eu pago. Aí você falou, não, José, tudo bem, vai, eu pago esse rolinho aqui. E aí você resolveu pagar essa despesa aqui, né? Então, o total da semana aqui, que era para ser 150, foi para 180, né? Então, a gente já vê que o custo real subiu, foi para, né? Ele vai acumular aqui os valores de 250 mais 180, né? Eu tinha colocado aqui o custo planejado anteriormente, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos fazer uma planilha e nessa planilha a gente vai colocar os custos planejados semana a semana e os gastos totais aqui reais, né? Então, na primeira semana eu tinha planejado gastar R$ 225, né? E na segunda semana eu tinha planejado gastar R$ 105, R$ 150. Mas o que aconteceu? O meu gasto real, eu acabei gastando mais aqui na primeira semana, então 250 mais, gastei 250 ao invés de 225, e na segunda semana eu gastei 180 ao invés de 150. Então vocês estão vendo que eu estou gastando mais ali, né? Então vou fazer aqui os planejados cumulativos, né?
Então, na primeira semana, 225, na segunda semana, 225, mais 150, 375, isso é o gasto planejado cumulativo, né? E o gasto real, na primeira semana, 250, na segunda semana, 250 mais 180, 430, né? Muito bem. Então, moral da história, né? Eu planejei gastar R$ 375. Eu vou chamar isso de valor planejado, planned value, né? Bom, por que eu estou usando essas siglas em inglês, né? PV, né? O custo real está chamando actual costs, né? Em inglês também. Porque quando você estuda análise de valor agregado, normalmente, né? Você essa nomenclatura que o pessoal normalmente usa aqui em empresas, coisa e tal, né? E essa nomenclatura que é usada assim internacionalmente, né? Então, quando você vai trabalhar em projetos, né? Vai trabalhar em projetos assim em multinacionais, provavelmente, então é melhor você já conhecer, né, a linguagem que o pessoal fala, não ficar traduzindo português para o inglês, né? Mas vamos lá. Então, 375, valor planejado, planned value, né? O 430 é o gasto real aqui e o gasto real actual cost, né? Só que você tem uma surpresa desagradável, né? Ao final das 2 semanas, né, quando você foi lá, né, verificar o serviço feito, você percebeu, você estimou que, olha, na tua avaliação, 75% do que deveria ter sido feito foi. Então, de repente, ele fez uma pintura ali, que foi uma pintura meio porca, né? E que tem algumas partes ali que precisam ser retrabalhadas, né? Ou então, de repente, tem uma parte ali do teto que ele não pintou, né? Ou então, de repente, 25% do apartamento ele não pintou. Então, você estimou aqui que ele realizou só 75%, né? Moral da história, né? Então, para eu saber quanto que valeu quanto foi agregado efetivamente ali para o projeto, eu teria que multiplicar esse percentual do que foi efetivamente feito, pelo meu gasto planejado, né? Que era 375. Então, o que agregou nesse projeto? Agregou aqui R$ 281, ao invés de agregar R$ 375. Tudo bem? Bom, moral da história aqui, né? Neste primeiro exemplo, eu só calculei aqui três variáveis que são importantes no meu controle no projeto. A primeira variável é o valor planejado, que é quanto o seu plano para o projeto. A segunda variável é o custo real, que é o quanto efetivamente ele foi gasto no projeto. E a terceira variável, o valor agregado, é o quanto do que foi feito realmente representa em termos monetários, né? Então, nesse caso aqui, nem terminou com um apartamento aqui, 75% pintado em 2 semanas. Não era isso que eu queria, né? Eu também gastei mais do que eu deveria gastar, né? Então a gente começa a ver que seria interessante se a gente tivesse alguns índices, né? Se a gente tiver um projeto mais complexo, né? E se a gente tivesse alguns índices que permitisse eu verificar onde eu estou em cada semana no projeto. Então, na semana 1 eu estou em cima do custo ou estou abaixo do custo? Na semana 1 eu estou realizando aquilo que eu planejei ou não estou realizando aquilo que eu planejei? Estou realizando mais, estou realizando menos, né? Então seria legal se a gente sempre tivesse essa noção, se a gente está atrasado em relação ao cronograma, ou adiantado, ou cumprindo o cronograma, e se eu estou gastando mais, estou gastando menos, ou estou gastando o que eu planejei gastar. Então essa é a próxima etapa aqui, que a gente vai estudar nas próximas videoaulas. Um abração para todo mundo.